Ok, boa tarde, Maria José. Alegria tê-lo conosco também. Gente, registrem aí no chat, tá? O curso de vocês, se possível também o semestre, para que a gente possa aqui registrar a participação de todos, tá bom? Uma alegria poder contar com todos vocês aqui. Vamos então iniciando aqui o nosso encontro, esse nosso debate, essa nossa conversa, como a professora Cláudia dizia no início, né? Que seja de fato uma conversa nossa aqui e que, exatamente por conta disso, seja bastante produtivo, né? A gente poder dialogar com algumas questões aqui relacionadas à temática do autismo e numa relação aí com o nosso direito como um todo. Então sejam muito bem-vindos, boa tarde a todos. Vamos iniciando então aqui os nossos trabalhos. O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, para a conscientização acerca dessa questão. Nesse sentido, a coordenação do curso de Direito da Faculdade Alencarina de Sobral, a FAO, tem a alegria de promover esse diálogo para sensibilizar o olhar de seus acadêmicos para a relevância do tema, no que se refere à garantia dos direitos fundamentais na contemporaneidade. Essa atividade é uma ação do programa Dialogando com a Comunidade, do curso de Direito da FAO, é um programa de extensão que promove um debate aberto para a comunidade acadêmica e também para o seu entorno. A transmissão pelo canal do YouTube, Vem para a FAO, será feita posteriormente. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas posteriormente nós estaremos lá inserindo para que os demais colegas possam acompanhar e assim, consequentemente, ampliar esse debate com a comunidade acadêmica e também o seu entorno. Quero aqui com muita alegria cumprimentar a todos os acadêmicos presentes, dos diferentes semestres, dos diferentes cursos também da FAO, ou de outros cursos também, em nome da diretoria geral, né, nossa diretora, a professora Maiara Machado, e também do nosso coordenador do curso de Direito, professor Marcos Aguiar. Uma alegria poder contar com todos vocês, e queremos desde já agradecer, né, pela disponibilidade dos convidados para esse debate. Quero, então, apresentar os nossos convidados desta tarde, para, posteriormente, então, nós iniciarmos. Queremos acolher com alegria o Dr. Emerson Damasceno, que está aqui conosco. Emerson é advogado e paratleta, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará e membro da Comissão Nacional de Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB. Pessoa com deficiência desde 2014, após um acidente de trânsito. Em 2019, falou na sede da ONU em defesa das pessoas com deficiência. Dr. Emerson, uma alegria e uma honra para nós podermos aqui dividir as nossas experiências, poder ouvi-lo. Certamente será um momento muito rico e muito produtivo. Seja muito bem-vindo à nossa casa, sinta-se à vontade. Também Professor quem está George. conosco... Pois não, obrigado. Pode falar. Não, eu queria só agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui na faculdade. Queria agradecer ao professor George, a professora Valéria, enfim, a reitoria, a presença aqui do doutor Luiz também, doutor Aquiles, perdão. E é muito bom a gente estar podendo falar sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência. A pauta é muito bem-vinda, até por conta da invisibilidade que a gente enfrenta no dia a dia. Certamente. Obrigado, doutor. Também está conosco aqui o professor doutor Luiz Aquiles Rodrigues Furtado. Aquiles é professor associado 1 do programa de pós-graduação em Psicologia e Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, aqui do campus de Sobral. Também é professor do mestrado acadêmico em Saúde da Família, do curso de Psicologia, também ambos da Universidade Federal do Ceará, aqui no campus de Sobral. É pós-doutor em psicanálise na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, doutor em educação pela UFC e mestre em psicologia também pela UFC. Aquiles, seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria também, de maneira especial, né, poder dividir esse espaço. Na verdade, retomar, né, esse nosso encontro. Aquiles que foi meu orientador de mestrado, então para mim é uma alegria redobrada, né, poder novamente lhe encontrar. Igualmente, sinta-se em casa, é muito bom
a gente poder dividir esses espaços, e certamente acredito que suas contribuições muito acrescentarão aqui ao nosso aprendizado e à nossa experiência. Bem-vindo, Aquiles. Seu microfone está desligado. Pronto. Bem, George, eu que agradeço, né? Recebi com alegria o convite, sabendo que tinha sido por você, apesar de que chegou por uma outra pessoa, mas fiquei sabendo que era por você e imediatamente acolhi, né? Todos sabem do meu interesse pela questão, como sou signatário da luta pela diversidade, em defesa da deficiência, de tudo que implica e que é urgente hoje em dia no respeito às diferenças e à inclusão no seu aspecto pleno da palavra, né? E aí eu queria concordar com você que está sendo um prazer revê-lo. Fui seu professor também na graduação, tive essa alegria de tê-lo como ótimo aluno, tanto no mestrado como na graduação. Não tinha como eu não estar aqui, tá? Por você e mais importante ainda do que as pessoas, é o tema que deve ser debatido, porque atinge, né, muito mais uma população que necessita do amplo debate, né? Ok, obrigado, Aquiles. Uma alegria para nós, né? Para quem não me conhece, aproveitando também, né? Eu me chamo George, sou psicólogo também, tenho formação pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em saúde da família também, pelo mestrado acadêmico em saúde da família da UFC, e atualmente estou como docente do curso de Direito da FAO. Só algumas regras práticas aqui para nós, tá bom? Quem tiver alguma pergunta, alguma questão, por gentileza, você pode colocar aqui no chat, a gente vai anotando, e ao final a gente vai abrir para os debates, tá? Para o Emerson e para o Aquiles, nós faremos da seguinte forma. Cada um dos senhores disporá de até 30 minutos, para que vocês possam trazer aí suas questões, suas colocações, e ao final da apresentação, nós então iremos abrir para perguntas, comentários e demais questões. Tudo bem? Então vamos iniciando, né? Vamos então começando aqui com o Dr. Emerson Damasceno. Queremos com alegria passar a palavra para que o senhor possa então trazer suas questões, suas contribuições. Estamos muito ansiosos para poder dividir, né, essas questões com você. E fique à vontade, tá? Peço que os demais colegas que tiverem perguntas já possam ir colocando no chat para que a gente possa ir registrando. Novamente, Emerson, bem-vindo, uma alegria para nós. Fique à vontade. Muito obrigado, professor. E novamente reiterando o agradecimento à faculdade pelo convite, né? E é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês dois e com todos os alunos e as alunas aqui do curso, enfim, todos os professores também. Quando a gente fala sobre inclusão e diversidade, é importante a gente destacar que se trata de um direito humano, enfim, a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental. Então, nós temos já no Brasil, a gente já tem um arcabouço jurídico, está falando aqui, na maioria para acadêmicos de direito, um arcabouço jurídico robusto, né? Principalmente construído ao longo dos últimos anos aí. Então, nós temos a Constituição, o Brasil foi signatário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Ela foi referendada pelo Congresso Nacional, né? E acabou sendo internalizada pela Constituição Federal ao nível de emenda. Foi o primeiro tratado, convenção internacional, após a emenda constitucional 45, então ela tem esse registro histórico também, e que ela acabou delineando a nossa legislação infraconstitucional básica, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Agora, quando falamos sobre pessoas com deficiência, a gente tem que destacar que existe um capacitismo, né? Existe um preconceito, existe ainda de forma estrutural contra pessoas com deficiência em toda a sociedade, em todo o Estado, lato sensu brasileiro. Então, o que torna a pessoa com deficiência em grau de desigualdade com as demais pessoas que não têm deficiência
são as barreiras, que são inúmeras ainda no nosso país, na nossa sociedade. Então, a gente fala em barreiras arquitetônicas, falamos em barreiras urbanísticas, falamos em barreiras de comunicação, de transporte, barreiras tecnológicas, barreiras de atitude, as chamadas barreiras atitudinais, né? E daí vem a questão do preconceito e da discriminação. Então, isso faz com que não exista uma condição de igualdade. Então, essas estruturas é que são deficientes, e não as pessoas. Então, a gente sempre tem que destacar isso, né? Pessoas com deficiência sensorial, intelectual, mental, física ou múltipla, enfim, pessoas com síndrome de Down, pessoas autistas, essas pessoas são diferentes, mas o que as torna em grau de desigualdade, enquanto em sociedade, é exatamente as barreiras que são impostas a elas, porque não existe sociedade sem diversidade, não há como. Então, eu tenho esse olhar, de certa forma, que eu considero privilegiado, porque eu, até pouco tempo, eu era uma pessoa sem deficiência. E tinha esse olhar de pessoa sem deficiência. E de 7 anos para cá, eu tenho um olhar como pessoa com deficiência com lesão medular, isso me deixou com paraplegia, e eu pude perceber a imensa dificuldade que há na convivência entre esses dois mundos, né? Então, quando a gente fala sobre o capacitismo, que é uma tentativa cosmética da sociedade de tentar colocar a responsabilidade que é dessa sociedade para a pessoa com deficiência, isso tem que ser debatido, isso tem que ser explicado, isso tem que ser lecionado, por isso é muito importante o tema. Quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, geralmente na mídia, a gente só vai escutar a palavra superação. Ou seja, ou você vai querer tratar a pessoa com deficiência como responsável pela superação dos obstáculos que lhe são impostos, ou com a ótica assistencialista. Aquela pessoa é uma coitada, um coitadinho, que, enfim, que não tem... o corpo da pessoa com deficiência, ele não tem... ele só é visto, a pessoa só é enxergada em função e razão da sua deficiência. Então, quando nós falamos sobre essa gama de questões, e aqui a gente discutindo o mês de conscientização acerca do autismo, é importante a gente pensar nisso, né? O capacitismo ele está nesse nascedouro de todo o problema que é imposto às pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a invisibilidade é imensa. A gente tem, por exemplo, como representação parlamentar, se nós tivermos hoje entre 10% a 20% da população com algum grau de deficiência, nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional de 600 parlamentares, apenas 2 com deficiência. Então, essa invisibilidade atinge a gente dessa forma. Embora a cláusula 11, o artigo 11 da Convenção das Nações Unidas nos garanta, em situação de emergência sanitária e humanitária, um atendimento prioritário, as pessoas com deficiência estão completamente abandonadas nessa crise da Covid. E elas, em sua maioria, têm um grau de vulnerabilidade maior. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down, elas, segundo pesquisa e resultados dados do Reino Unido, elas têm 8 chances a mais de ir a óbito se contraírem Covid do que uma pessoa que não tenha síndrome de Down, né? Eu estava participando da Câmara Técnica ontem com a Secretaria da Saúde para definir o início da vacinação aqui no estado do Ceará, né? E estava lá com os técnicos, enfim, uma reunião muito, muito rica e tal. E um dado que eu levei lá foi do Reino Unido também, dizendo que das pessoas que faleceram de Covid, a cada 10, 6 tinham deficiência. Ou seja, são números que são preocupantes. Agora, por que isso nos atinge aqui mais ainda, que não há vacinação, não houve início da vacinação? O público vacinado no Brasil foi um público ínfimo.
O Plano Nacional de Imunização deu a garantia, citou pessoas com deficiência, mas na prática as colocou em último lugar das prioridades. Por quê? Porque a invisibilidade nos atinge, né? Então, como é que se combate isso? Com muita educação, com muita militância também, porque a gente sempre demarca que é uma data de luta, constante, é uma luta com a participação de pessoas com deficiência, que é necessário o protagonismo, mas também imprescindível a luta das pessoas que não têm deficiência, enfim, de outras minorias sociais. Eu gosto muito de destacar, eu gostei quando o professor Aquiles falou, o professor Luiz, sobre a questão da diversidade, né? Então, a gente, assistindo recentemente um documentário que concorreu ao Oscar, eu gosto muito de falar nele, é o Creep Camp, e eu recomendo muito que se assista. Ele fala como o movimento pelo direito às pessoas com deficiência se iniciou. Antes mesmo da Convenção da ONU. Ele se iniciou na década de 60, 70 nos Estados Unidos, com um grupo de alunos que foram excluídos do ensino regular, porque não havia a inclusão, a educação inclusiva lá nos Estados Unidos mesmo, e eles foram para um acampamento hippie, né, de pacifistas lá nos Estados Unidos, tipo uma zona de floresta, enfim. E a partir daí eles se conheceram e tiveram uma integração que nunca tiveram na vida e decidiram começar a lutar pela efetivação de uma resolução que havia sido aprovada pelo governo Nixon até. E dessa luta surgiu a aplicação da resolução, que ela disse basicamente o seguinte: nenhuma verba federal, nenhuma verba governamental será aplicada em prédios públicos, em obras, em eventos que não garantam a acessibilidade. Isso criou uma verdadeira revolução no país, né? Se nós analisarmos aí de 40, 50 anos para cá, praticamente mudou a face do país em relação à educação, em relação à empregabilidade. Começaram a surgir lá nós temos o direito consuetudinário, que é baseado, que ele é demarcado pelas decisões judiciais. Começaram após isso a surgir decisões que condenavam empresas e pessoas que não empregavam pessoas com deficiência por um ato discriminatório, né? Então, disso veio a primeira legislação americana, que é o ADA, American Disability Act, na década de 80 ainda. E, enfim, isso depois acabou, o movimento que acabou ganhando no mundo. A gente teve a Convenção da ONU, na década de 2000, como eu citei, né? E esse documentário, ele retrata tudo isso. Quando falamos sobre direito às pessoas com deficiência, o nosso movimento ele trouxe do apartheid sul-africano o principal lema, que é nada sobre nós sem nós. Eu fui pesquisar onde é que estava esse lema, e ele foi retirado do movimento negro anti-apartheid da África do Sul. Então, a gente não concebe, e o documentário fala sobre isso, né, como o movimento negro deu suporte às pessoas com deficiência em Washington, na invasão de prédios públicos, exigindo que a legislação fosse implementada. Então, como as minorias sociais, elas compartilham as conquistas, né? Então, a gente não pode falar de forma alguma sobre direito de pessoas com deficiência sem falarmos direito às mulheres, direito dos quilombolas, dos indígenas, LGBTQIA+, enfim, movimento negro. A gente está irmanado nessa luta, porque a gente trata de pautas que tendem, de pautas minoritárias, né? Não do ponto de vista numérico da população, mas de interesse social, né? De abrigo social, de albergue, de legislação mesmo, que tem que estar juntas nessas discussões. Então, quando eu estive, o professor George citou, quando eu estive na ONU, foi em 2019, eu fiz exatamente uma fala nesse sentido, de que a gente tem políticas públicas atualmente excludentes, né, durante esse período que a gente vivencia, mas são efetivamente pautas que ferem não só pessoas com deficiência. Embora fosse ali uma conferência sobre a Convenção da ONU, né, era a rodada, era a 12ª
Conferência dos Estados parte, também entidades da organizações sociais, da sociedade civil, e eu estava lá pela Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB, mas a gente também falou que a gente tem que ter esse olhar muito atento, né? Porque é uma pauta, embora com características individuais, mas essa pauta ela também vai resvalar e vai necessitar dessa luta conjunta, né? Quando a gente fala sobre pautas invisíveis e minoritárias. Então, eu deixaria, assim, inicialmente falando, essa recomendação de que assistam esse filme. O Oscar agora foi muito, esse último especialmente, ele foi muito rico em diversidade. Nós tivemos 3 obras. Esse longa, né, que foi um longa chamado O Som do Silêncio, né, Sound of Metal, que ele retrata a vida de um baterista que fica surdo, por conta até mesmo da atividade ali dele como baterista e e do capacitismo que ele sofre. Ele vai ao encontro de uma comunidade de pessoas surdas e ele queria voltar a ouvir de qualquer forma. E lá eles disseram, não, a gente está querendo, nós estamos vivendo aqui para enfrentar as desigualdades, as barreiras, mas nos aceitando como somos. Não quero dar spoiler do filme, mas é um filme imperdível também sobre essa temática. Além dele, nós tivemos esse documentário, Crip Camp, que ele foi produzido pelo casal Obama, né, o Barack e a Michelle, e é um filme imperdível mesmo, não só pela temática de pessoas com deficiência, mas sobre construção de movimentos civis. E também tivemos Feeling Through, que é um curta-metragem que trata de um rapaz à noite que encontra uma pessoa surdo-cega. E ela, enfim, tem essa interação, é um curta muito rápido, 15 minutos, não pode ser deixado de assistir. E na premiação tivemos, aí, além do Som do Silêncio ter ganho algumas premiações, nós tivemos também o ator Anthony Hopkins, que ele se descobriu como uma pessoa com deficiência, ele tem Asperger, agora, já muito recentemente, passado já quase dos 70 anos, não sei se já passados dos 80 anos. Então, a gente percebe assim que falar sobre pessoas com deficiência, falar sobre inclusão e acessibilidade tem que ser, assim, na minha humilde opinião, necessariamente sobre imputar a quem de fato tem essa responsabilidade de eliminar as barreiras. Estados, né? Estados, quando eu digo lato sensu, né? O Estado em si e a sociedade também. E não as pessoas com deficiência. Elas vão continuar sendo diferentes, como há diversas outras diferenças, né? A sociedade ela só é rica mesmo em sua prodigiosa diversidade. Então, digo assim, que nós temos um arcabouço jurídico muito bom. A gente teve, por exemplo, tipificação de crimes colocadas aí na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, mas, além disso, indo um pouco além, a gente precisa da efetivação da lei. E, para isso, é necessário também educação, é necessário também as denúncias são muito importantes, porque, enfim, nós temos aqui futuros operadores do direito e já operadores que a gente tem que saber a quem recorrer. O Ministério Público é um parceiro riquíssimo. Eu estive agora, nos últimos 4 anos, durante o mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio, eu estive como coordenador executivo de políticas públicas para a pessoa com deficiência da Prefeitura de Fortaleza, e nós sempre tivemos, assim, no Ministério Público e entidades, assim, uma troca muito positiva, né? E na minha atuação frente à comissão da OAB Ceará, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e também membro da Comissão Nacional, eu digo que é muito importante você saber, por exemplo, recorrer, registrar, quando for no caso de um crime estatutário, tipificado lá pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Delegacia Especializada de Pessoa com Deficiência. Aqui nós temos uma que funciona aqui em Fortaleza, não sei se em Sobral especificamente já tem, mas já há vários estados e municípios do país que têm delegacias especializadas, recorrer ao judiciário, né, porque, obviamente,
a criação de jurisprudências e a divulgação dessas decisões também serão essenciais para que haja um aprofundamento, enfim, um conhecimento mesmo do direito, né, do que é o respeito necessário, o que é, enfim, o que são, quais são os crimes e o que são. E, efetivamente, a gente sempre destacar, como estamos aqui no ambiente acadêmico, que nós temos a inclusão de alunos com deficiência, alunos e alunas. Quando nós temos essa inclusão e a participação deles, enriquece a todo o grupo que constitui uma sala de aula, todo o grupo que constitui um ambiente universitário. Porque é dessa forma que a gente entende a sociedade, dessa forma diversa, enfim, rica, e que alunos e profissionais que já conviveram com outros alunos com deficiência, sejam da comunidade surda, sejam alunos autistas, sejam alunos com deficiência física, enfim, que vão saber exatamente o que é essa convivência, quais são os direitos que ele tem. Inclusive a cadeira mesmo sobre os direitos da pessoa com deficiência. Por último, citar uma decisão aqui da Justiça Federal do Ceará, que ela determinou que um conteúdo específico, foi um acordo que foi feito entre a UFC com um aluno com autismo, que determinou que fosse adaptado o currículo a esse aluno, né? Porque havia, enfim, em função do direito dele, mas, obviamente, de que a universidade tem que, a cada caso, quando se trata de alunos com deficiência, por exemplo, você fazer, eventualmente, uma adaptação razoável, não só das condições arquitetônicas, né? Atitudinais, enfim, de comunicação e tal, mas também até mesmo de currículo. Então é isso, eu queria agradecer, eu não falei meia hora, mas acho que 20 minutos aqui. Nunca preparo uma apresentação específica, eu gosto mais de conversar mesmo, acho que o que enriquece mais o debate é isso. E, novamente, reiterar o meu imenso prazer de estar aqui, né, e o agradecimento de novo pelo convite. Obrigado. Obrigado, doutor Emerson. Parabéns pelas suas considerações, bastante pertinentes. Anotei muitas questões aqui para a gente dialogar daqui a pouco. E muito nos alegra poder ver todo o seu envolvimento, né? Todo o seu conhecimento acerca dessas temáticas e de fato, o quanto ela nem sempre, muitas vezes, é debatida, né? Nos meios acadêmicos. Até pode ser que a gente encontre momentos, né, como esses também, que são fundamentais, mas acredito, acho que os demais também acreditam também, a gente precisaria ter mais, né? Mais momentos como esses. Muito obrigado pela sua fala, realmente muito nos enriqueceu nesse nosso processo aqui de aprendizagem e de debate nessa tarde. Daqui a pouco nós iremos então dialogar, né, eu já vou passar a palavra aqui para o professor Aquiles, reforço novamente aqui com todos, anotem as questões de vocês, lancem aqui no chat, para que a gente possa então daqui a pouquinho abrir para o nosso debate. Ok, gente? Reforço também que vocês busquem fazer a inscrição, tá, no evento, para que vocês possam também ter um retorno, né, posteriormente aí via certificado, e, consequentemente, acrescentar aí esse nosso momento no currículo, né, não só profissional, mas, sobretudo, pessoal de vocês também, ok? Quero já passar a palavra, então, para o Aquiles, novamente, bem-vindo, Aquiles, obrigado aí pela sua presença e disponibilidade. Novamente, se disporá de até 30 minutos, e daqui a pouquinho, quando o professor Aquiles encerrar a sua fala, a gente abre, então, para o nosso debate. Aquiles, a palavra é sua. Bem-vindo. Então, pessoal, boa tarde. Eu queria, antes de começar, pedir desculpa ao doutor Emerson pela minha delicadeza de não ter cumprimentado ele na primeira fala, no início. Eu me emocionei com a saudação do Geórgio, que é um aluno querido, e aí acabei não cumprimentando nem o doutor Emerson, nem o resto da turma. Então, eu estou pedindo desculpa pela minha falta de educação e gentileza. Imagina, professor, imagina. Mas faz parte da alegria do momento, né? Então, eu também não preparei, né, tendo em vista que a gente fala tanto nas aulas, são aulas tão demoradas que durante meia hora dá para a gente falar de improviso, né? E usufruindo
do mote do que o Emerson falou, né? Talvez a minha contribuição, dada a minha formação, né, seja mais direcionada ao tema do autismo, que, óbvio, como o Dr. Emerson falou, faz parte de um mesmo tronco, uma mesma raiz, de uma mesma causa, que ela não data de hoje, é uma data extremamente importante, né? Não simplesmente pelo autismo, mas porque ela, do que, por exemplo, em abril, que como o George falou no início, né, que se dedica a essa data de conscientização sobre a questão do autismo, o drama das famílias, das comunidades e das pessoas que são diagnosticadas com essa categoria, né, que não é uma categoria homogênea, não é uma categoria simples de compreender, onde há uma história não só de segregação, mas há uma história também de muita polêmica teórico-clínica, que não é o caso da gente discutir aqui, né? Mas também é uma história política, inclusive nessas teorizações, mas não é o caso de entrar por essa via, porque o que mais importa é a questão que o Dr. Emerson está levantando, ou seja, quais são os nossos esforços para promover a acessibilidade de quem quer que seja, para que as pessoas possam exercer os seus direitos plenos de sua vida, não é? Independente de qualquer diferença que elas têm, né? Desde deficiências motoras, auditivas, ou, né, dificuldades nas relações interpessoais, dificuldades na sua relação com a linguagem, no posicionamento subjetivo, pessoas psicóticas, com psicose, ou seja, a nossa causa e as pessoas que, por uma infelicidade histórica, divergem de uma norma absolutamente moral, que é a regulação da vida íntima do desejo, né? Ou seja, uma norma que tem uma história que, por exemplo, diz como deveria ser a forma correta de amar alguém. Isso, amar no seu sentido pleno e no sentido stricto sensu, ou seja, no sentido carnal, né? Então, não é de hoje que, por exemplo, a humanidade sabe, mas resiste a esse saber, de que não há possibilidade de normalizar, por exemplo, a vida sexual de seu ninguém. Então, a nossa causa em comum, que hoje a gente comemora, né, a conscientização pelo autismo durante esse mês, na verdade é uma conscientização pelo respeito à diferença e pela luta pelos direitos das pessoas que têm algum tipo de diferença numa sociedade que, como foi dito, é absolutamente capacitista, onde a história das deficiências ela é congênere, ela é correlativa à história de todas as segregações, e que os mecanismos de segregação, eles existem há séculos, né? E com a sociedade moderna, a gente vê, com o nascimento da ciência, inclusive, a gente vê que também é uma história de mecanismos produtivos e mecanismos de seleção de quem pode produzir mais e quem não pode produzir mais. E com isso gera-se a revelia numa história silenciosa, a história daqueles que não foram nomeados como gente, né? Eu sei que eu estou falando para uma turma de direito, eu vou tentar ser um pouco mais explícito, certo? Não sei se vocês sabem, não sei se todos aqui já ouviram falar, que um sinônimo para quem é doido, para quem é maluco, quem sofre de doença mental, é Pinel. Já ouviram falar disso? Fulano é Pinel, né? É um termo, digamos assim, preconceituoso, né? Mas no campo da clínica a gente sabe que a dimensão da loucura, enquanto a dimensão da doença mental, ela faz parte da vida prática. Existem pessoas que passam por dificuldades graves, né?
no seu funcionamento subjetivo e que essa dificuldade grave, ela afeta a sua vida produtiva e a sua vida amorosa de tal modo que ela entra num fracasso pessoal, familiar, seja de nascença ou no decorrer de sua história de vida, entrando por essa dimensão. A gente tem, ilustrativamente, por exemplo, os dois modos mais conhecidos de loucura, que é outro termo que é absolutamente abstrato, vamos pensar assim, construído, moral, histórico e juridicamente. A gente pode ver isso na obra do Michel Foucault, por exemplo, né, de um Michel Foucault que trata muito bem dessas questões. Mas, clinicamente, a gente pode dizer no dia a dia comum que as pessoas que normalmente são diagnosticadas com esquizofrenia ou com paranoia, por exemplo, nós agora falando num linguajar psiquiátrico, isso, a Débora comentou aí, A História da Loucura é um dos primeiros livros do Foucault e que trata disso que eu estou falando, né? E trata do Pinel, né, onde eu estava falando. Estou querendo chegar nessa historinha. Então, a loucura, né, a chamada loucura, normalmente a psicose, como a esquizofrenia e a paranoia, ela muitas vezes ela tem uma manifestação que implica, né, uma dificuldade de adaptação a uma forma comum de uma moralidade vigente, uma forma de produção comum, né? E isso implica uma série de esforços da sociedade, da comunidade, para que essa pessoa seja incluída, para que essa pessoa seja tratada como uma pessoa. Ou seja, o mínimo do mínimo do mínimo, ou seja, o reconhecimento de que aquele ser vivo, aquele corpo, ele faz parte da espécie Homo sapiens sapiens. Nós estamos falando aqui de inclusão, né? O doutor Emerson falou de mudanças atitudinais, né? Então, a inclusão, antes, no sentido de... Mas, ao mesmo tempo, assim, antes de qualquer lei, a inclusão tem que começar pela fala, tem que começar o nosso modo de falar e de agir, tem que começar a mudar, né? Para que as coisas comecem a serem efetivadas, né? Então, os nossos atos comuns, tipo uma conversa em que eu tenho, por exemplo, uma criança autista, ou mesmo uma criança pequenininha que não fala, começa-se a falar da criança como se ela não estivesse ali. Ou seja, ela está reduzida a um objeto que não é, um ser que não faz parte do traço que é comum a todos os seres humanos, que é o sapiens, o saber, a linguagem, que ela é sensível à dimensão da linguagem, né? Então, a história da educação especial, por exemplo, ela é marcada, por exemplo, com uma pessoa chamada Helen Keller, não sei se vocês já ouviram falar, que era uma pessoa com deficiências múltiplas, surdo, cega, né? E muda, portanto, e que ela permitiu, a partir de um desenvolvimento de uma comunicação com a pessoa que cuidava dela, o desenvolvimento de uma comunicação pelo toque, com o dedo na mão, né? Até então, o que é que se entendia dela? Que ela era só um corpo que estava reagindo. E, de repente, quando ela começa a falar com os dedos numa linguagem como se fosse uma de Libra pelo toque, né? Como se fosse uma língua de Libras pelo toque, ela demonstra que havia naquele corpo um ser humano vivo, um corpo absolutamente sensível para a linguagem, né? Então, eu costumo sempre dizer, não é porque, por exemplo, uma criança autista não fala que ela não escuta. Afinal de contas, nós começamos a falar porque nós escutamos. E quando nós nascemos, o que nós escutamos da nossa mãe é a melodia de sua voz. E numa melodia, passa-se sim os afetos, e isso afeta o corpo. E assim a gente entra, é banhado pela linguagem, né? E assim a gente é incluído no mundo como um ser humano. Então, entender a conscientização, né? Seja sobre o autismo ou sobre qualquer coisa, passa primeiro pela dimensão do reconhecimento de que naquele outro corpo há um ser humano. Nós estamos num tempo de absoluta banalização do mal, é um retrocesso,
um retorno da barbárie, no sentido de que a gente viu, por exemplo, no nazismo, a perda do valor da vida, a banalidade das palavras e dos atos, como se os números não importassem, como se aqueles números não dissessem. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado A Lista de Schindler, né? Agora eu vou pegar, né, professor Everson, um filme antigo, não estou tão atualizado no cinema como você, mas assim, existe um caso, né, jurídico, que teve um filme maravilhoso, também em preto e branco, depois fizeram na década de 90, um filme chamado Caso Eichmann, não é? De um processo sobre justamente os nazistas, em que esse Eichmann, ele era um rapaz de um escritório, e ele simplesmente carimbava documentos. Mas sempre que os documentos que ele carimbava, e ele estava exercendo o trabalho dele, né, ele era um burocrata, eram justamente as listas dos nomes que iam para os campos de concentração. Ou seja, para ele, que era um operário do sistema, para ele estava apenas cumprindo ordem, mas ele estava legitimando o assassinato de milhares de pessoas com seu simples ato de carimbar dentro de um escritório. Então, uma filósofa muito importante no século XX, chamada Hannah Arendt, né, ela trata dessa questão como a banalização do mal, né? Ou seja, como se a nossa dignidade humana, por isso que o nosso debate aqui ele é ético-jurídico, né, na medida em que estamos com um representante de quem trabalha com a letra da lei e pode falar em nome dessas pessoas, porque passa por isso, convive com isso diariamente. Eu trabalho com essa questão porque fui fisgado pelo autismo há muitos anos, mas não tenho, felizmente, não sofri nenhum tipo de evento que me associasse familiarmente a esse drama. Algo associou a minha subjetividade a toda essa questão, e minha formação tem sido, desde então, há mais de 20 anos, nesse trabalho com a diferença, né? E ao escarafunchar o autismo, não tem como a gente não entender que a história da defesa do autismo, da defesa das pessoas, não do autismo, mas das pessoas que são diagnosticadas com isso, porque a gente é tão polêmico que a gente não pode dizer que essas pessoas são necessariamente autistas. O fato é que existe uma proliferação de diagnóstico e elas se identificam assim, né? E elas têm uma história de segregação. E é essa história que a gente sobre essa história que a gente está lutando contra, né? Então, e aí a raiz dessa história, né, junta todos os segregados. Então, estava falando do Pinel e da loucura, justamente porque o Pinel foi o cara, por isso que eu falei da história da humanização, da fala, porque o Pinel, né, foi o primeiro, digamos assim, foi o cara que fundou a psiquiatria, né, enquanto um saber propriamente relacionado à medicina. A ideia de que loucura é uma doença nem sempre existiu, né? Em outros momentos da história do Ocidente, por exemplo, a loucura foi entendida como endemoniamento, como vivências místicas, vivências de iluminação. Não era só o demônio, mas podia ser um espírito de um anjo, de Nossa Senhora, né? Vivências de transes místicos ou contato com uma certa transcendência. Então, a loucura, durante muito tempo, foi relacionada a esse tipo de alusão, não é? a um outro plano, digamos assim, espiritual. Mas, a partir de um certo momento, mais especificamente no século XVII, com um cara que todo mundo já deve ter ouvido falar, um cara chamado René Descartes, que funda, né, o cogito cartesiano, quando ele diz aquela célebre frase, penso, logo existo, né? Quando ele diz isso, ele está dizendo para a humanidade que é possível acessar a verdade pelo conhecimento racional. Logo, a capacidade de ser humano é ter um conhecimento racional e ter acesso à verdade dessa maneira. Isso instaura uma visão da loucura de que aquele que era um louco era o desarrazoado. Logo, não tinha o traço da humanidade. Então, ele seria uma espécie de ser que não tinha justamente o distintivo da humanidade, que era a razão. Né? Então, isso vai marcar todo um desenvolvimento, toda uma forma de entendimento dos loucos, por exemplo. Né?
Quando chega o Pinel, um século depois, mais ou menos, não estou me lembrando de cabeça, depois a gente pode verificar essa data, não importa, mas o que importa é a lógica da história que eu quero contar. O Pinel, ele está lá trabalhando nos grandes hospitais gerais e tinha aquelas pessoas que resistiam absolutamente aos tratamentos. Quem eram essas pessoas? Dentro desses grandes hospitais gerais na Europa estavam os deficientes, estavam os vagabundos, os doentes venéreos e os loucos. Todos os outros conseguiam, de alguma maneira, se adaptar aos métodos coercitivos de trabalho e tratamento. Mas os loucos resistiam, né? As crianças autistas, as crianças com deficiência, por exemplo, na virada do século XVII para o século XVIII, elas eram jogadas, elas eram abandonadas, independentemente da idade, nas grandes florestas. Por isso que o primeiro caso na literatura ocidental, que marcadamente a gente vê que é um autista, é um caso de um cara chamado Jean Itard, que era um médico que achou uma criança de mais ou menos 8 anos de idade vagando na floresta de Aveyron. Ele deu o nome dessa criança de Victor de Aveyron, né? E ele apostou, escreveu seu relatório descrevendo, por isso que a gente sabe desse caso, ele tem um longo documento pedindo auxílio do governo, né, para civilizar essa criança selvagem. Então, todas aquelas imagens de meninos lobos, né, Tarzan, isso aí são figuras fabulosas, na verdade, de uma história de segregação. Elas camuflam o fato de que essas crianças eram abandonadas à morte. Por isso que não se tem tanta notícia. No máximo que você vai ver dentro ou dos hospitais psiquiátricos, já nas beiradas do século XIX, as crianças nos grandes institutos de surdos. Aí lá você ia ter criança com síndrome de Down, criança autista, criança cega, criança surda, com paralisia cerebral, ia ter tudo no mesmo bojo, né? E iam ficar lá enfurnadas até a morte. Ou seja, elas não tinham a dignidade de seres humanos, elas estavam num depósito de gente, como os hospitais psiquiátricos também foram, ou como muitas instituições que se dedicavam, ou diziam que se dedicavam às educações especiais, mas elas, na verdade, eram mecanismos de segregação, né? Então, tem toda uma evolução de uma luta muito forte. Então, o Pinel, só para terminar a história, o Pinel, quando ele chegou e disse: essas pessoas que estão aqui nos porões dos hospitais gerais, eles não são animais, elas estão acorrentadas, elas são pessoas. E esse modo como elas estão se comportando são doenças, e essas doenças são caracterizadas por isso, por isso, por isso. Aí ele foi classificando aqueles comportamentos, aquelas características de cada manifestação, né? E fez seus primeiros documentos em psiquiatria, e aí então a loucura, enquanto doença, a noção de doença mental vai surgir aí. Por isso que se atribui, né, ao Pinel a responsabilidade de ter soltado os grilhões dos loucos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele funda a prática hospitalar, né, que também é segregativa. Então, há toda uma história de conquistas e a transformação dessas conquistas em mecanismos de segregação. Se a gente for voltar, por exemplo, 50 anos, 60 anos, né, a gente vê que também essas lutas que foram conquistas, elas tinham as suas facetas segregatórias. Inclusive, professor Emerson, não sei se você é professor, mas doutor Emerson como advogado, a história que você contou dos Estados Unidos tem uma história curiosa sobre o autismo na década de 60. Né? Porque na década de 60, o entendimento do autismo era como se fosse uma psicose. Não vou entrar nessa polêmica, porque inclui não é o caso aqui, porque é um debate mais complexo. Mas a mudança de entendimento do autismo, que partiu dos Estados Unidos, foi porque houve uma crise no sistema de saúde dos Estados Unidos e um investimento na educação especial. Aí você mudava o entendimento do autismo como uma psicose, portanto, da atenção da saúde, e passava a educação especial e começava a investir. Então, você vê que também é uma luta que teve todo um enraizamento político-financeiro institucional, né? Que tem as suas vantagens e tem também seus meandros. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, dentro das lutas identitárias, nós sabemos que também, né, existem seus conflitos internos, faz parte, é a história. Nenhuma história é linear e a gente não pode pensar que a história, em qualquer campo, né, ela é harmônica, não é? Então,
a gente vê em todas as orientações políticas os conflitos internos, por exemplo. Mas então, nessa história, o louco adquire... Por que eu estou contando essa história da loucura? É só para mostrar mais um exemplo de que a nossa causa aqui está na mesma raiz, que é a raiz da luta pelos diferentes, daqueles que não se adaptam, né, a uma moral vigente. A mesma coisa, eu não tenho um estudo sobre isso, mas a gente certamente pode conseguir fazer uma história. Aliás, eu posso até, o mínimo que eu sei, posso relacionar pela formação que tenho em psicanálise, já que sou professor da área, e pelas leituras que tenho em Foucault. Né? O Foucault tem um texto muito importante chamado A História a História da Sexualidade, especialmente o volume 1, quando ele fala da hipótese repressiva. Né? Isso, alguém falou aqui do Damião Ximenes, exatamente, nós temos um caso gravíssimo, que devido ao que aconteceu, Sobral teve que reformular a sua, né, a sua forma de atenção. E aí, nos bastidores, a gente sabe que os operadores da saúde que concordavam com a luta antimanicomial tiveram um ato de coragem no momento em que Sobral foi condenada. Né? Não compactuavam com os maus tratos. Não é? Então, é sempre uma luta que implica algum tipo de segregação. A segregação ela faz parte da nossa sociedade desde muito tempo. Mas essa história, porque eu estava dizendo, remetia à história da sexualidade, do Foucault, a gente pode também traçar, e certamente tem uma vasta bibliografia, no movimento LGBTQI+, né? Ou seja, as pessoas, a questão da diversidade sexual, a questão da deficiência, né? Então, por exemplo, eu tive a honra, não é, o privilégio de ter sido orientando da professora Rita de Figueiredo, na época do meu doutorado, que ela foi uma das elaboradoras da lei da educação inclusiva no Brasil, né? Então, ela, junto com a professora Maria Tereza Mantuan, pensaram todo o dispositivo do atendimento educacional especializado, e eu tive o privilégio de trabalhar na equipe, especialmente no que se refere às políticas das pessoas com, na época, chamado TGD, Transtornos Globais de Desenvolvimento, que envolviam os autistas e os Asperger, né? Cheguei, inclusive, aí para o Ministério da Educação, para reuniões importantes, etc. Mas no campo eu estou falando dela por quê? Porque o campo da educação especial, por exemplo, a luta pela educação inclusiva, ela é correlativa, ela acompanha o movimento da reforma psiquiátrica, o movimento antimanicomial. Ou seja, todos esses movimentos, eles são movimentos de orientações de grupos que foram aí os movimentos étnicos, né? Aí a gente começa, vai poder traçar toda essa história. Tem um documentário no Netflix muito bom do Emicida, né? Não sei se vocês assistiram, que ele vai tratar justamente também do movimento, demonstra o movimento negro no Brasil, a história do samba, toda uma história de resistência, não é? Que passa também pelas lutas americanas, que passa por toda essa miscigenação musical brasileira, né? Então, ou seja, a organização civil, em torno dos prejuízos que elas sofrem, né, da história de segregação, pode se organizar em torno das dificuldades para adquirir os seus direitos. Mas isso, infelizmente, não tem sido uma luta fácil. Isso tem custado, como diz o poema do Vinícius Moraes, operar em construção. Isso é à custa da morte de muita gente. Isso não é brincadeira, não. Então, assim, se eu puder, não sei quanto tempo eu já gastei, mas se eu puder resumir, né, o que eu teria para deixar como uma contribuição, é que uma luta pela conscientização, né, ela passa especialmente pela lembrança, a obrigação ética que nós temos do reconhecimento que as outras pessoas são seres da nossa mesma espécie e que, portanto, são seres de linguagem e que a linguagem afeta e organiza o seu corpo independentemente do seu formato, do seu modo de amar e do seu modo de raciocinar ou seu modo de falar. Então, a conscientização, né,
que nós estamos falando é de uma reforma extremamente radical. Extremamente radical. Que uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual, ela não pode ser avaliada a partir da norma de um currículo daquele ano. Ela tem que ser avaliada a partir do aprendizado que ela já vem desenvolvendo. Claro, orientado dentro de um certo destino pedagógico daquilo que se espera, do que se convenciona para a constituição de uma pessoa autônoma, de uma pessoa que possa usufruir de seus direitos e sua autonomia da melhor maneira possível. A gente sabe que tem pessoas que são gravemente comprometidas e que não vão poder ter condições de atingir alguns objetivos que outras pessoas que não são deficientes não têm, né? Então, mas que ela possa ter à sua mão todos os dispositivos possíveis para ela progredir o máximo que ela puder. E mais, ela gozar, né? Eu estou usando uma palavra que vem do vocabulário psicanalítico, né? Mas a origem dela no francês é do vocabulário jurídico, né? Ela possa gozar, ter usufruto do bem primordial de sua vida, do seu corpo, do prazer de viver. Então, do desejo. Sem isso, sem esse reconhecimento, a gente desumaniza e coloca cada uma dessas pessoas que pensam, que funcionam diferente, que andam, que escrevem, que se comportam de forma diferente, na condição animal, ou pior, na condição objetal mesmo. Né? Para terminar, vou dar um exemplo. Quando eu tive alguns anos atrás, o meu pai teve um adoecimento grave, ele apareceu com câncer, meu pai já está com mais de 75 anos, né? Na época ele estava mais ou menos 75, 74, e eu fiquei lá no hospital com ele durante muito tempo, dando força, ajudando, e me internei junto com ele, né? E aí eu percebi, ele não lembra porque a experiência foi traumática, ele acabou esquecendo muita coisa, ele estava muito dopado para não sentir dor também, mas durante os dias ele também ia ficando chateado, eu e ele ficando chateado, porque os profissionais, claro, eles são guerreiros, a gente sabe disso hoje, mais do que nunca, mas não tínhamos pandemia na época, mas a gente percebia que havia um modo de falar de todos os profissionais, sem exceção, que quando iam conversar com ele, aumentavam o tom de voz, falavam no diminutivo, né? Levante a perninha, né? Olha, aí aumentava e dizia as palavras bem explicitadas, né? E meu pai ficando, dá vontade de dizer um palavrão que todo mundo conhece, ficando com bastante raiva, dizia para mim, estão pensando que eu sou caduco, que eu sou moco, né? Então, ou seja, estavam já dando, pela condição que ele estava, né? Por causa de um protocolo cientificamente estabelecido, generalizado, e aí quando a gente fala de generalizado, a gente apaga as diferenças, né? Então, não se perguntava se ele estava ouvindo bem, se uma certa tonalidade de voz era o suficiente para se comunicar com ele. Mas não, era um padrão de comunicação e um padrão com o uso das palavras indiscriminadamente. Ou seja, no diminutivo, né? Então, esse modo de falar, por exemplo, é uma forma de você objetivar, né, as subjetividades, as pessoas que, de alguma maneira, estão numa condição, vamos chamar assim, anormal ou fora do padrão, mesmo que temporária ou permanentemente. Né? Dizer que uma criança com deficiência especial é um fetiche às avessas, né? Porque não há nada mais indigno do que sentir piedade de alguém e fazer com que ela saiba que se tem piedade dela por causa de sua diferença. Isso é de uma indignidade absoluta. Especial somos todos. E é assim que todos nós temos que nos sentir, indiferentemente. Né? Dizer que uma criança é especial, porque na história, né, vamos lá, se confundiu, houve um deslizamento linguístico de
pessoa portadora de necessidades educativas especiais, são as necessidades que são especiais, não as pessoas, né? Então, há uma equivalência disso, você veja como a segregação, ela começa a passar pelo modo como fala, né? Pela elisão, pela contração, pelo apagamento de certas partículas da linguagem que fazem uma produção de sentido que tem um efeito subjetivo devastador. Para terminar, então, e a gente começa o debate, eu vou contar uma história que eu tenho quase certeza que o George testemunhou quando ele era meu bolsista na graduação, num programa que tinha, o programa de educação tutorial em saúde, o PET Saúde, onde a gente tentava fazer o projeto terapêutico singular de crianças com diagnóstico de autismo e que estavam incluídos. Então, a nossa ideia era tentar fazer o projeto terapêutico e o plano de atendimento educacional especializado fazer parte do projeto terapêutico, ou seja, a inclusão da criança numa escola regular fazia parte do tratamento dela. A ideia da gente era mais ou menos essa, né? Que ela tinha que estar com as outras crianças e tal. Então, a gente passou muito tempo vendo a história de um garoto, e eu vou chamar aqui ele de Luizinho, tá certo? Vou pegar o meu nome para poder não dizer o nome próprio dele. Então, o meu nome é do George. Então, era o Luizinho. E aí, a gente ficou sabendo de que foi contratada, depois de muito tempo, de muita dificuldade, um auxiliar de sala para ajudá-lo, né, ajudar o professor e ele no processo que estava acontecendo, que já vinha há mais de 1 ano e 2 ele sem se adaptar, e trocando esses auxiliares até que tinha uma mãe muito ativa na escola e foi contratada essa mãe, que era uma senhora semi-analfabeta, muito humilde, estava ganhando não posso nem dizer um salário, era uma gratificação irrisória, né? Mas ela, muito ativa, ela conseguiu estar lá e ela conseguiu alguns efeitos com o garoto e a gente convidou ela para conversar. Você estava nesse dia, George? Não sei se... Estava assim, Aquiles. Lembro exatamente antes de uma Semana Santa. Foi na véspera de uma Semana Santa. Foi muito exatamente. Aí ela chegou e disse o seguinte, a gente perguntou como é que estava, o que é que ela estava fazendo, como é que ela... Aí ela chegou e disse assim, olha, doutor, me chamando de doutor, né? Eu disse, olha, doutor, você, né, você pode achar que eu sou doida, mas olha, veja só, quando eu cheguei na escola, a professora disse, olha, quando ele fizer isso, não faça nada não, não fale nada não, porque vai reforçar esse comportamento dele, não dê atenção não. Não foi? Ela disse algo assim, não foi? Aí ela disse assim, eu tentei 1, eu tentei 2, tentei 3, mas eu não sou assim não, doutor. Primeiro, você acredita que quando minhas filhas eram pequenininhas, que era o bebê, que elas passavam, que elas iam dormir, passavam o dia dormindo, eu cheguei para uma delas e disse assim, olha, você não vai dormir agora não, porque quando for de noite, você vai passar a noite acordada e não vai me deixar dormir. Aí ela olhou para mim e disse assim, você acredita que ela entendeu e ficou acordada e de noite ela foi dormir, doutor? Então ela já começou logo dando para o doutor essa aula, né? E aí ela disse que tentou com o Luizinho, né? O dito Luizinho, várias formas de seguir as regras que a professora tinha dito. Mas ela disse, eu não sou assim, eu não consigo. Primeiro de tudo, eu não vou chamar ele de Luizinho porque ele não é uma coisinhazinha. O nome dele é Luiz. E, portanto, eu chamo ele de Luiz, e não de Luizinhozinhozinho, porque ele não é uma coisinhazinha. Então, eu fiquei muito emocionado nessa hora, porque um ato de uma pessoa absolutamente humilde, sem nenhum tipo de conhecimento, e aí é onde a gente precisa ter o discernimento de que conhecimento não tem nada a ver com saber, né? Nesse sentido, porque uma pessoa pode ter todos os títulos e ser um infame, né? Para não dizer outro nome. Então, basta a gente lembrar de um Patativa da Saré, que não tinha conhecimento, mas tinha um saber, né? Então, ela tinha um saber e ela compartilhou generosamente com a gente, dizendo isso. Não adianta falar no diminutivo, porque no diminutivo
é diminuir a subjetividade desse garoto. E ele é gente. E foi assim, dando o nome de gente, que eu comecei a trabalhar com ele do meu jeito. Então, vou deixar vocês com esse exemplo, não sei se contribuir com alguma coisa, só tenho a agradecer por me escutar, tá bom? Muito obrigado, Aquiles. Com certeza você contribuiu aqui conosco, né? Estamos vendo aqui a fala dos colegas. Realmente nós temos mães aqui de autistas também, daqui a pouquinho vamos ler aqui os comentários. E sua fala me lembra muito aquilo que a gente experienciou, né? Você trouxe aí esse caso, e obviamente não desmerecendo o trabalho dos profissionais de saúde, mas é incrível como a intervenção dessa senhora, o que isso gerou de efeitos, né, para com aquela criança, foi assim, impressionante, né? Você muito bem coloca assim, os profissionais estavam lá há quase 2 anos tentando com ele, e a gente não via um efeito tão nítido, né, nesse processo. Bastou chegar essa senhora, na medida em que ela deslocou aquela criança de uma posição, de um objeto para a posição de um sujeito, né, as coisas começaram a acontecer. Então, é muito interessante, né? Parabéns pela fala, obrigado também, né? Eu lembro muito das minhas épocas de graduação, dos nossos trabalhos, das discussões de casas, sempre bom ler ouvir, né? Como a Fernanda dizia aqui, é tão bom que a gente nem vê o tempo passar, né? Obrigado novamente por nos dar aí essa oportunidade de me ouvir, né? Sempre muito, muito gratificante. Vamos então aqui abrir para os nossos comentários, para o nosso debate, tá? Quero registrar aqui alguns comentários dos alunos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. À medida que vocês foram aí apresentando, alguns colegas foram comentando também, né? Ao longo desse processo, foram parabenizando. A Fernanda parabeniza ao Dr. Emerson também, dizendo que foi muito enriquecedor. Doutor Emerson, aproveitando, os alunos estão aqui pedindo que, se possível, você nos retome aí, nos repasse o nome dos filmes, tá? Seja aqui escrevendo ou pode estar falando aí, porque muitos aqui não conseguiram anotar e já despertou aí a curiosidade também, não é? Tudo bem? Pronto, eu vou citar, mas eu vou digitar também. Ótimo. Creep Camp, né? Creep Camp, ele está disponível ali no Netflix. Você tem O Som do Silêncio, que é Sound of Metal, que é o longa, que ele está no Amazon. Esse curta que eu fiz menção, que é o Feeling Through, ele não está disponível ainda, acho que está só no YouTube. Mas assim, eu vou digitar aqui para que vocês encontrem. Agora eu queria fazer só um comentário rápido sobre cinema, de novo, que é exatamente no que o professor Luiz, inclusive, professor Luiz, vou bater palmas aqui para a sua fala em Libras, porque muito, muito profundo, muito enriquecedora e emocionante até, com o desfecho, principalmente. Então, no filme Creep Camp, no documentário, perdão, há exatamente uma passagem que retrata na década de 60 como os manicômios, como os asilos para crianças e jovens com deficiência, eles eram absolutamente desumanos, né? Então, uma matéria jornalística fez a denúncia, inclusive houve participação do pessoal que começa a militar no filme, e foi a partir daí que, com a aprovação da resolução também, obviamente, da sustentação legal, mas foi a partir disso que as crianças começaram a ter direito à inclusão através da educação. Inclusive, eu não gosto nem de falar educação especial, sei que é o termo, mas eu gosto de falar educação inclusiva mesmo, né? A gente, enfim, aqui no Brasil mesmo, a gente teve um avanço tão grande, né, da Carta de Salamanca para cá. Só um registro, pessoal. Vocês acompanhem sempre esse debate legal sobre pessoas com deficiência, principalmente no Supremo Tribunal Federal. O decreto 10.502, o professor sabe bem, o professor Luiz, ele tentava modificar a educação inclusiva, tornando-a excludente, por incrível que pareça. Então, houve uma luta muito grande de organizações, enfim, da própria academia, grupos de trabalho, enfim, ações judiciais, e esse decreto está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Né? A liminar foi confirmada, inclusive, pelo plenário. Então, só colocando esse detalhe do filme, né, Creep Camp, e também indicar rapidamente outro filme,
que se chama Uma Razão para Viver, sobre um pioneiro na Inglaterra, uma pessoa que adquiriu, ela contraiu poliomielite na década, enfim, metade do século passado, e ela foi uma das pioneiras na luta pela humanização, na verdade não contra, mas a favor da humanização da pessoa, dos pacientes paraplégicos e tetraplégicos, principalmente. Ele ficou paralisado, ele teve a paraplegia em função da poliomielite, e ele descobriu que ele não podia nem sair do hospital. Então ele com a família dele começaram a lutar, o nome dele é Cavendish, então eles começaram a lutar para conseguir sair de casa, ele acabou bolando com especialistas vários aparelhos, inclusive as cadeiras que nós utilizamos hoje, motorizadas, vem muito disso, né? Mas uma passagem incrível, que isso aí me lembrou muito a fala do professor Luiz, foi que ele chegou para discursar com a esposa dele na Alemanha Ocidental, na época, para fazer uma visita a pacientes tetraplégicos em um hospital, e eles não saíam nem do local, nem da cama, eles eram proibidos de sair da cama. Quem administrava a situação deles, a condição deles ali hospitalizada, não era nem a pasta de saúde, era a pasta que tratava dos presídios. Então esse filme é muito enriquecedor também. Então, enfim, eu tinha feito outras anotações aqui, mas eu acredito que por causa do... Sim, e esse filme, Uma Razão para Viver, ele trata da independência e da autonomia da pessoa com deficiência, isso está na nossa convenção, isso é a base também da Lei Brasileira de Inclusão, e um tratamento humanizado, né? Então, quando você fala da luta antimanicomial, da luta pela educação inclusiva, da luta pela independência, pelo direito à reprodução, pela, enfim, autonomia sexual mesmo de pessoas com deficiência, a gente vai sempre navegar pelas mesmas águas, né? É muito importante, fico muito feliz quando a gente pega diferentes expertises, diferentes vivências e caminha com o mesmo objetivo. Eu vou digitar aqui os filmes também, qualquer pergunta, estou à disposição, pessoal. Ok, muito bom, doutor Emerson. Gratidão pelas contribuições, tá? Aquiles levantou a mão. Seu microfone, novamente. Pronto. Uma pequena observação em torno do que o Emerson falou, em torno da expressão da educação especial, né? Ela também, essa mudança de nomenclatura faz parte da história, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar até a década de 80, 90, nós tínhamos a Secretaria de Educação Especial. E aí, só a partir dos anos 2000, por exemplo, é que vai surgir a chamada educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi justamente com as operadoras, professora Rita e professora Maria Tereza Mantuan, que era lá da Unicamp, com que eu tive o prazer de trabalhar. E aí sim, a educação inclusiva é essa, e pela diversidade. O núcleo de pesquisa que a gente fazia parte lá era justamente isso, né? Ou seja, a educação inclusiva, a educação especial, ela pode, infelizmente, né, doutor Emerson, ela ainda pode ser dividida entre a perspectiva inclusiva, que é essa que parece que nós somos signatários, e a educação especial, que ela camufla um discurso inclusivo, mas, na verdade, o modo dela operar é um modo segregativo. E aí a gente tem uma série de instituições que trabalham, se dedicam a tentar ajudar o Estado, mas, na verdade, elas lucram um bocado, elas mantêm um status quo já um tanto antigo, congelado, sem lutar, né? Cronificado, e a gente vê muitas vezes o semblante dos próprios profissionais nessas instituições, que é claro que também são pessoas que têm uma história de segregação e que eu sou muito solidário porque eu trabalhei nesses lugares, convivi, vi a história de sofrimento de muita gente, e que, na verdade, a gente tem que trabalhar para que essas pessoas possam se descongelar, essas instituições elas serem reformuladas, porque em outro tempo de nossa história, elas eram a vanguarda da luta, né? Então, felizmente, a história anda, vai se criticando esse movimento, há uma dinâmica, há uma dialética, e aí sim, hoje, felizmente, nós temos isso que estamos aqui juntos, abraçando,
que é a luta pela inclusão, e, no caso, a educação inclusiva é uma das lutas, né? A faceta, nós temos a inclusão pela diversidade, a inclusão social, a inclusão digital, né? De todos os campos, né? E, no caso, a educação, eu achei importante fazer esse comentário para poder mostrar que a inclusão não se faz apenas, né, na educação, por exemplo, né, e que o especial fez parte de uma luta, e que por isso essa expressão se mostrou talvez caduca ou uma não tão mais, né, adequada. Afinal, somos todos especiais, né? Certamente, certamente, Aquiles. Essa sua fala nos desperta muitas percepções, né? Mas daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. Só registrando alguns comentários dos alunos, né? O Vinícius coloca aqui acerca da Hannah Arendt, né? Que é uma leitura mais que necessária nos nossos tempos. Inclusive, Vinícius, Aquiles, Emerson, a professora Valéria vai concordar comigo, Hannah Arendt é uma autora muito presente nas nossas aulas, né? Nas nossas discussões. Também nas reuniões de colegiado, né, professora Valéria, a gente vez ou outra está citando também Hannah Arendt, uma autora de fato muito importante, né. Fabiana registra aqui acerca do Pinel, considerado o pai da psiquiatria, um autor também que a gente precisa conhecer um pouco mais, né, como um todo. Acerca do Damião Ximenes Lopes também, Fabiana comenta. Vinícius coloca que é muito importante reforçar o processo de conscientização, principalmente no campo de ensino, né? De fato, essa é uma perspectiva que a gente precisa retomar também. É muito importante a gente pensar de que modo a gente pode oferecer esse processo, né, no campo de ensino também. E tem uma pergunta aqui da Fernanda, né? Mas antes de passar para a pergunta dela, só registrando aqui o comentário da Graciele, né, que coloca que é mãe de uma criança autista, e esse momento está sendo muito rico para ela, tá? E a Marlisete, que também é mãe de autista, e está sendo também um momento muito rico no que diz respeito à ampliação do conhecimento, tá? Os demais colegas também que parabenizam aqui os nossos convidados, e a gente quer desde já registrar também os comentários deles. Há uma pergunta aqui da Fernanda, tá bom? Nossa aluna do curso de Direito. Vamos ver aqui. A Fernanda escreveu a pergunta, tá? Vou tentar aqui resumir para que a gente possa, então, iniciar o nosso debate. Levando em consideração tudo que aqui foi exposto, compreendo bem o que aqui foi explanado, e por ver que ainda temos muito que avançar, vejo que não existe um elo, uma parceria entre os próprios órgãos do aparato estatal, né, para que a gente possa, então, trabalhar essa temática. Conheço o caso de uma adolescente que visivelmente necessita de cuidados, de receber um benefício, mas ela coloca que não vê a escola fazer um link com a área da saúde, por exemplo, nem com a família, para ajudar a encaminhar essa situação, né, por exemplo. E ela continua aqui, está ajudando a família a conseguir esse processo, né, junto à saúde. Mas aí vem a pergunta, aqui é o Dr. Emerson, aqui eles também podem contribuir, se assim o desejar. Eis a pergunta: enquanto futuros operadores do direito, como podemos agir para contribuir de forma efetiva com a sociedade para colaborar nessa função, ou perdão, junção, né, entre as diversas áreas aí? Ligação entre os equipamentos sociais para dar conta de conversar entre si e diminuir todo esse sofrer de alguns. Então, pergunta aí acerca de como os futuros operadores do direito podem atuar no sentido de promover essa ligação em rede, para, consequentemente, a gente poder efetivar a política. Uma excelente pergunta, Fernanda. Eu queria só antes cumprir aqui um gap que eu deixei, e me desculpar também, porque, enfim, eu não havia identificado nenhum aluno com deficiência visual, mas, enfim, como está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado, queria só me audiodescrever, né? Eu sou um homem de pele de cor clara, 40 mais, eu tenho 49 anos agora, eu estou de óculos, com uma barba grisalha, curta, cabelo curto também, enfim, olhos castanhos. Eu estou no ambiente do meu gabinete em casa, e atrás de mim, na minha lateral, alguns quadros, livros e um pôster de filme ali atrás, identificar aqui na audiência muito bem, do Star Wars, né, o primeiro.
a placa da Rua Marielle Franco ali atrás de mim, enfim. Enfim, só cumprir com essa audiodescrição que eu faço sempre para, eventualmente, pessoas com deficiência visual, pessoas com baixa visão, enfim, compreenderem melhor como que eu estou falando. Né? Eu estou em uma das janelas aqui, na minha tela, ao lado do professor George, na parte superior. Eu acho, Fernanda, que a gente tem muito dessa ainda falta de comunicação, não é por falta de regulamentação, não. Eu acho que nós temos regulamentação, sim, seja no âmbito educacional, no âmbito da saúde, enfim, a própria Lei Brasileira de Inclusão garante isso, né? O que acontece é que a invisibilidade mesmo que há, até mesmo na gestão pública, ela causa com que esse tipo de fato ocorra. Então, como é que o operador, nós operadores do direito, nós devemos fazer? Eu acho que a gente tem que ser atuante quando verifica esse tipo de situação, provocar as entidades, os órgãos que nós pudermos convocar, seja, por exemplo, a própria comissão da OAB, se houver uma seccional aí, o controle social, eu acho que é imprescindível, embora tenha sofrido muitos ataques nos últimos anos, enfim, até mesmo, por exemplo, no caso das pessoas com deficiência, o CONAD sofreu ameaça de extinção, né? A gente sabe que a participação social ela é imprescindível e os conselhos fazem esse papel de interligação, gestão e sociedade civil, delegacias, quando for o caso, a própria gestão pública, né, seja municipal, estadual ou federal, se for o caso, quando for, porque dessa forma é que a gente vai efetivamente provocar que o debate seja feito, né? E no caso concreto, né, obviamente, se tiver direito ao benefício de prestação continuada, se tiver direito à educação inclusiva, se houver algum tipo de barreira que não tenha sido solucionada, você recorrer aos órgãos e às instâncias cabíveis, como, por exemplo, a Secretaria Municipal Estadual de Educação, né, eventualmente até o próprio Ministério mesmo, enfim, Secretaria da Saúde, né, no caso de você fazer essa ligação necessária entre ambos, e até mesmo você provocar o debate sobre a necessidade de uma coordenadoria de articulação política, entre políticas públicas, né, como há aqui na cidade de Fortaleza, por exemplo, mas que eu já acho que não é suficiente. A gente defende, enquanto movimento, que haja uma secretaria destinada à inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, para que se tenha pessoal suficiente, verba suficiente para promover essa articulação e interligação, né? São intersetoriais, são, enfim... Então, eu penso dessa forma. Então, só para finalizar, né? A gente acaba, quando o assunto é muito saboroso e a gente tem a necessidade de falar, a gente extrapola mesmo o tempo. Quando a gente fala nesse gap, nesse vazio de conversação ou de alguma regulamentação de políticas públicas, isso se dá por conta da invisibilidade. A gente foi aprovada ano passado uma legislação que obrigava a inclusão de pessoas autistas no censo de 2020, o censo não foi realizado e ele foi esvaziado e se esvaziou o orçamento para o censo. Como é que a gente vai discutir políticas públicas para pessoas com deficiência em suas inúmeras deficiências e particularidades se a gente não tem um número aproximado de quantas pessoas somos aqui? Então, é por isso que a militância é importante, a gente mesmo trabalhando como operador do direito, a gente tem que ter essa conscientização. Eu dei uma entrevista recentemente para um podcast que eu falava isso, que o operador do direito tem que se interessar por essas pautas aí de inclusão e diversidade, porque a gente tem essa competência, a gente tem esse gabarito por conta da nossa educação e da nossa instrução, e a gente tem
eu entendo que nós temos a obrigação de promover esse tipo de inclusão e de debate. É isso. Obrigado, doutor Emerson. Obrigado, Fernanda, pelas contribuições. Não sei se aqui eles gostariam de complementar com algo. Se mais algum colega tem alguma pergunta. Eu queria também lançar, se possível, aqui uma pergunta, né, para a gente debater também. Posso, Aquiles, você gostaria de contribuir com algo? Não, estou só acompanhando. Pronto, ótimo. Na verdade, eu lanço tanto para o doutor Emerson como para o Aquiles também, né, para a gente continuar o nosso debate. A partir das falas e considerações de vocês, eu lembrei de um texto, ainda da minha época de graduação. Esse texto, atualmente, ele está fazendo exatamente 20 anos, né? É um texto do professor Alfredo Veiga Neto. Ele é um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um texto que o título é muito sugestivo, né? O texto diz o seguinte: excluir para incluir, né? É um texto muito conhecido aí na graduação de psicologia, acredito que em outros cursos também, né? E esse texto é muito interessante, embora faça já quase 20 anos, mas é muito atual, porque ele aponta que alguns discursos que nós utilizamos hoje, na nossa profissão, na nossa relação interpessoal, como o Aquiles também apontava, indiretamente eles acabam por excluir. Então, muitas vezes, quando eu penso em estar incluindo uma pessoa com deficiência por meio de alguns discursos, na verdade, eu estou contribuindo para uma segregação dessas mesmas pessoas. Exemplo prático que ele coloca lá, eu lembro muito bem, um discurso que, por exemplo, diz assim: nós precisamos construir políticas junto com eles. Essa expressão com eles já instaura uma espécie de exclusão velada, porque eu me direciono às pessoas com deficiência como um outro grupo de pessoas, como se fosse um grupo diferente do, então, grupo de pessoas normais, entre aspas. Então, muitas vezes a gente utiliza esses tipos de discursos sem perceber e a gente acaba instaurando uma exclusão indireta, né, nesse sentido. E a minha pergunta aqui para a gente debater é um pouco nesse sentido, né? Doutora Emerson, Aquiles, vocês consideram que, de fato, esse tipo de discurso, ele instaura uma exclusão indireta, né, seria uma primeira pergunta, e pensando aqui no outro lado da moeda, né, de que forma, então, nós poderíamos promover uma visibilidade das pessoas com deficiência, de forma a que essa visibilidade não seja ela mesma uma exclusão, no sentido de que nós estamos taxando de fato as pessoas com deficiência como diferentes, à medida em que a gente aponta, entre aspas, né, exageradamente para essa diferença. É como se o fato de nós jogarmos uma luz na diferença pudesse ser uma forma também de excluir indiretamente, né? A partir do que alguns autores colocam e assim por diante. Então, o que é que os senhores pensam sobre isso, né? De fato, existe essa exclusão indireta? E de que forma nós podemos promover, né, de fato, essa visibilidade, né, das pessoas com deficiência? Ok? Professor Luiz quer falar antes, ou posso falar? Fique à É, vontade. pronto. Eu penso que a gente tem que focar sempre nas barreiras, né? Nas barreiras. O foco não pode ser exatamente na pessoa com deficiência em razão de sua deficiência. Isso é a base da discriminação. Eu entendo a boa vontade. Agora a gente tem que destacar isso. O que é um discurso que é excludente por ignorância, no sentido de você não compreender o assunto, de você não vivenciar, enfim, mas que há boa vontade, daquele discurso que ele é realmente excludente pelo ódio, por interesses socioeconômicos, enfim. São duas coisas completamente diferentes. Elas desempenham o mesmo papel, mas são diferentes. Então, quando a gente percebe a boa vontade de um grupo de pessoas sem deficiência em fazer a abordagem e conhecimento do tema, é essencial que a gente tenha também um pouco de empatia, né? Com quem está tendo empatia, mas não está sabendo como se comunicar. Senão a gente estaria excluindo da mesma forma, enfim, não pensa assim. Agora, o debate é válido, porque, obviamente, a gente vivencia isso no dia a dia,
E a gente tem que saber também, por exemplo, o próprio universo de pessoas com deficiência, ele é muito díspare entre si, porque você vai ver a realidade da pessoa autista, a realidade da pessoa que tem lesão medular, são realidades muito diferentes. Então, eu acho que o elo principal é o elo da empatia e da luta contra a discriminação, né? Como há, por exemplo, de outras minorias sociais. Agora, só para finalizar, eu havia esquecido de falar, quando a gente fala hoje a terminologia, o professor Luiz falou muito bem, que a gente antes citava deficientes, citávamos pessoas com necessidades especiais, enfim, a evolução de construção até normativa levou a pessoas com deficiência. Por quê? Porque a gente quer frisar exatamente pessoa, né? A questão de humanizar uma pessoa que é excluída desde quando nasce, né? Que ela é vista ou como um pobre coitado, que foi marcado, ou então aquele exemplo de superação que acaba sendo uma exclusão da mesma forma, né? E outra coisa, não se engane não, viu, professor Jorge? Todo mundo acaba eventualmente caindo nisso, até mesmo eu, no início da militância, já pessoa com deficiência, eu não utilizava a terminologia correta, eu tinha... enfim, a construção ela é diária, ela é inconstante, o que a gente tem que ter como norte é exatamente isso. Eu queria parabenizar, por fim, as duas mães que estão aqui, de crianças autistas. Queria dizer que a lei principal que trata da política da pessoa autista é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é a 12764, que é de 2012, é a Berenice, e foi ela mãe de uma criança com autismo, e foi ela quem fez essa militância toda para que chegasse ao Congresso Nacional e fosse criada, Berenice Piana. E é muito importante destacar também a participação, né? Obviamente a gente defende o protagonismo das pessoas com deficiência, né? Os próprios autistas, eles militam muito, eles utilizam o termo autistar, né, como orgulho de ser autista, enfim, para que se crie a noção e a certeza de que não pode ser utilizado o termo como uma forma estigmatizada, pelo contrário. Mas os familiares também que compõem o núcleo familiar, que estão imersos nisso, e também pessoas sem deficiência, eles são fundamentais na luta pela construção e conquista desses direitos aí. Bem, sobre o texto do Veiga Neto, a sua referência que você trouxe, não sei se foi um pequeno lapso, George, mas ou do seu ou da minha memória, para mim era incluir para excluir. Parece ser isso o contrário, excluir para incluir. Na minha memória, pelo menos eu acho que era incluir para excluir, que o raciocínio, pelo que eu me lembro, também faz muitos anos que trabalhei com esse texto, ele faz uma espécie de crítica, ele faz parte de uma tradição que alguns chamam, inclusive, de hipercrítica, né? De que haveria uma lógica da governabilidade, né, com o conceito do Foucault, em torno de que, na medida em que você circunscreve um certo modo de entendimento de inclusão, dentro desse entendimento de inclusão, você automaticamente fabrica uma exclusão. Bem, é um raciocínio que, inclusive, não é novo. Isso está na lógica matemática, na teoria dos conjuntos. Ele simplesmente aplicou a filosofia política e a lógica da educação. Inclusive, ele é um pesquisador extremamente respeitado, não é? Então, quando a gente fala por exemplo, da articulação de um conjunto matemático, na medida em que eu circunscrevo alguns objetos em um conjunto matemático, um processo de identificação de um conjunto, eu coloco do lado de fora os objetos que não correspondem àquela norma identificatória de um conjunto matemático. Então, a inclusão em um conjunto fabrica, no seu mesmo ato, a sua inclusão. Um raciocínio lógico matemático. Mas o que nós estamos falando aqui são de práticas políticas. E que nós estamos falando aqui de posicionamentos subjetivos e de uma diferença que tem também sua relação com a lógica matemática, né? Então,
é um movimento, como eu estava dizendo, dialético, que o Emerson lembrou muito bem, né? Nós estamos a todo momento tendo que nos refazer, nos reinventar, sair do nosso machismo estrutural, sair do nosso racismo estrutural, da nossa homofobia estrutural, não é? Porque o modo como a gente fala, a gente não tem como apagar nossa história. Se somos filhos de machistas, se somos filhos de racistas, nós nos educamos com um linguajar, infelizmente, né? Então, a gente tem que estar, principalmente que temos acesso à educação, acesso à informação, a gente tem que estar todo o tempo se renovando e revendo o modo como a gente fala, né? Esse é um trabalho infinito, bem, não vai dar para poder, não dá para se incluir tudo, a gente tem que saber disso, mas por causa disso, a gente não pode abandonar a busca de incluir todo mundo, né? Ou seja, nós partimos de um pressuposto fundamental, que é todos somos humanos, e uma da marca do ser humano é a diferença, né? O que, na perspectiva até de vivência, a gente sabe, de vivência política, de vivência clínica, você sabe muito bem, e de vivência de pesquisa, a gente sabe. Alguém, quando eu cheguei, falou do livro, que foi o efeito da minha tese, né? E se eu pudesse reescrever esse texto, eu teria escrito um pouco mais em um capítulo e teria mudado o título, porque o título tem lá, Sua Majestade o Autista, fascínio... exclusão, fascínio, alguma coisa, intolerância e exclusão no mundo contemporâneo. É o título da tese. Eu teria escrito um pouco mais sobre a coisa do fascínio e escrito mais sobre... Eu teria substituído a expressão exclusão, porque ela entra nessa lógica, mas sim segregação, porque o modelo político é o da segregação. É um modelo que tem a ver com o combate, historicamente, com o combate da peste, e não o combate na saúde pública, por exemplo, com a lepra, como Foucault trabalha, né? Veja só, nós estamos numa pandemia e nós estamos vigiando os locais, nós estamos presos dentro de casa. Então, existem algumas cidades que estão isoladas, ninguém entra, ninguém sai. Isso é uma segregação, isso não é uma exclusão. Então, o modo segregativo, ele pode usar de um discurso inclusivo para segregar dentro. E a segregação começa pelo modo de falar. Então, por isso eu estou insistindo. E o modo de falar, ele cria uma realidade. Ele cria uma realidade. Deu o exemplo lá do Luizinho, né? Que chamei de Luizinho. Mas ele cria clinicamente, eu trabalho com psicanálise há muitos anos. A gente sabe o efeito que a palavra tem na constituição corporal de qualquer sujeito. As palavras cicatrizam o corpo. Cicatrizam e elas salvam. Basta a experiência clínica comum de qualquer clínico que esteja, por exemplo, numa UTI neonatal, na estimulação precoce de bebês. Não tem como uma criança sobreviver sem ter um outro ser humano falando com ela como um ser humano. Ou seja, nós respondemos às palavras, nosso corpo é feito para responder ao tratamento humano, né? Então, quando autores como o Veiga Neto trazem essa discussão, veja só, ela já está ultrapassada, faz 20 anos, porque ele estava lidando com esse sintagma inclusão-exclusão, não é? Que é um problema lógico de linguagem, inclusive, que a gente pode colocar na lógica matemática. E ele estava dentro de uma circunscrição teórica sobre da governabilidade, que é, eu vou dominar isso que eu não conheço para poder melhor governar. Essa é a lógica. Então, eu incluo para poder melhor dominar essas pessoas. Então, a lógica desse raciocínio, ela faz todo sentido, e nós sabemos, eu ouvi, inclusive, dentro de uma instituição que lutava pelos direitos, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, quando eu estava prestes a sair de lá, é bom que o Luizinho esteja por perto para a gente saber o que é que ele anda pensando. Ou seja, dentro de um lugar inclusivo, eu estava sendo segregado. Então, trata-se disso, não é? Então, é um autor importante, mas essa discussão talvez ela sirva para nos alertar, né? Que não basta colocar, por exemplo, uma criança na sala com as outras.
macaqueando de que ela está incluída, porque ela pode estar excluída porque ninguém fala com ela. Não é simplesmente porque eu vou construir rampas de acessibilidade que eu vou efetivar a inclusão de pessoas com dificuldade de locomoção. Não é, Emerson? Então, é óbvio, eu posso fazer uma arquitetura absolutamente linda e politicamente correta para camuflar a sordidez da estrutura simbólica que comanda um certo ambiente, né? Que é absolutamente intolerável, intolerante e segregativo. Então, isso é bem diferente de quando a gente fala do sintagma exclusão opondo a inclusão, né? A gente pode começar a pensar em inclusão e segregação, né? No sentido de que a segregação, a lógica da segregação, ela tem isso, que tem um modelo, por exemplo, se a gente for pegar a genealogia disso, né, o modelo no combate da peste bubônica com as quarentenas, né, onde você circunscreve a cidade em quadrados, é como se fosse um Excel, né, planilhas, linhas que são as ruas e quarteirões, e você prende as pessoas dentro de certa localidade. Então, elas não estão excluídas da cidade, elas estão dentro da cidade, mas elas estão segregadas. E esse modelo, ele não precisa ser simplesmente arquitetônico, ele pode ser simbólico. Porque quando eu trato alguém que é preso por um estigma racial, um estigma de gênero, um estigma de um diagnóstico científico, psicopatológico, portanto, eu reduzo a subjetividade a um quadradinho como esse que a gente está aqui no MIT, né? E o ser dessa pessoa, as outras dimensões humanas dessa pessoa, ficam reduzidas às exigências que uma significação implica, uma significação que é adotada pela relação que ela tem com os outros. Então, essa é uma segregação estrutural. Né? Por isso que o nosso modo de falar ele tem que ser revisto, não é? Tem que ser reelaborado, tem que ser dialogado, porque se a gente opera simbolicamente com conceitos que são segregativos, a elaboração nas nossas iniciativas, em termos de lei, em termos de construções arquitetônicas, em construções pedagógicas, elas também vão obedecer às significações segregativas que estão imiscuídas e inconscientes no nosso discurso. Né? Então, daí toda a atualidade da importância de que a gente comece, todos nós, e eu estou dentro, né? dentro dessa reelaboração discursiva. Né? E assim nós somos modificados como sujeitos profundamente. Sou plenamente ciente que essa luta ela vai escapar à minha existência, ela vai continuar depois que eu desaparecer, e ela começa de antes de eu surgir e vai continuar depois que eu desaparecer. E ela não permite com que a gente dê a luta por perdida. Né? Sim, obrigado, Aquiles. É verdade, viu? Como você muito bem colocou, foi um lapso aqui realmente em memória. Então só para retificar, tá, gente? O nome correto é incluir para excluir, de fato, né? Obrigado, viu, pelas contribuições. E vamos então encerrando aqui nosso momento, né? Infelizmente. Queremos, com muita alegria, também agradecer novamente pela participação, tanto do Dr. Emerson como do professor Aquiles. Dizer que, em nome da diretoria da FAO e da coordenação do curso de Direito, nós queremos agradecer, tá, pelas brilhantes contribuições, realmente foi um debate muito rico, e dizer também que nós, enquanto instituição, nos colocamos à disposição para mais um espaço de interlocução, né, nos trabalhos do Aquiles, nos trabalhos do Dr. Emerson, que a gente possa aí unir forças, né, juntar aí mãos e braços para que a gente possa aí efetivar de fato essa nossa política, né. Quero agradecer também aqui a todos os nossos alunos que estiveram presentes. Alguns alunos saíram, viu, Emerson e Aquiles, porque as aulas estão iniciando, eles tiveram já que ir se ausentar, né, por conta do horário. Mas certamente a gente acompanha aqui nos chats, nos grupos dos WhatsApps. Realmente foram muitas mensagens aqui parabenizando-os, tá? Pelas brilhantes e belíssimas contribuições. Novamente, gente, muito obrigado.
pela contribuição de cada, né? Novamente nos colocamos à disposição e desde já queremos deixar esse nosso abraço e o nosso carinho e a gratidão por terem aceitado esse nosso convite. Obrigado, Aquiles. Obrigado, Emerson. Não sei se querem dizer alguma palavra final. Eu que agradeço, foi um prazer conhecê-lo, Emerson. Espero vê-lo um dia pessoalmente e a gente seguir juntos, né? Olha, foi uma troca riquíssima e um prazer também inenarrável. Muito obrigado, professor, e quero conhecer a tese, quero lê-la, para, enfim, conhecer mais assim. Eu tenho certeza que o Jorge vai confirmar. Uma aula sua deve ser incrível, cara. Eu lamento não ter tido essa oportunidade, mas tive agora, né? Você nos deu uma aula também. Muito obrigado, todas, todos, enfim, parabéns pela iniciativa do curso, da faculdade, da direção. Obrigado também, professora Valéria, enfim, todo mundo. Estamos à disposição para continuar, eventualmente, mais à frente, falando sobre isso. Obrigado. Muito obrigado. Pois não, Aquiles, pode falar. Não, um abraço e dizer assim, falou do livro, esse livro já tá se vencendo, viu, Emerson? Já está quase 10 anos. Eu estou lançando um outro agora, vou ter a felicidade, que é um livro mais específico em psicanálise, mas eu estou muito feliz. É uma coletânea de artigos com alguns alunos, mas eu consegui ter acesso aos manuscritos de Melanie Klein do primeiro caso de autismo na literatura psicanalítica no mundo. Então, ela, em 1930, publicou um artigo sobre um garoto de 4 anos que, pela descrição, a gente sabe que era uma criança autista, a categoria do autismo ainda, como categoria da infância, não tinha surgido ainda, né? Ele surgiu só 13 anos depois, mas o texto é de 41, eram os manuscritos durante a Segunda Guerra. Então, um menino que praticamente não falava, estava com 16 anos, durante 28 sessões, a gente fez a tradução, conseguimos a licença do pessoal de Londres, e estamos lançando de forma inédita de Sobral para o mundo, né? O relato das sessões de Melanie Klein, esse menino que praticamente não falava, ele discute a Segunda Guerra com ela, ele está aprendendo Mozart, é muito linda a história, e na perspectiva da psicanálise tira muitos preconceitos em relação à psicanálise. É o prognóstico, por exemplo, de uma criança que foi tratada pela primeira psicanalista de crianças na história, e era justamente um caso de autismo. Estou muito feliz, daqui para o meio do ano deve sair esse livro, e aí nós vamos ficar sabendo, vai ser divulgado aí. Professor, me avise, por favor, eu vou pegar o seu contato com a professora Valéria, e vamos marcar também o encontro, né? Quando for possível, quando desse pesadelo momentâneo passar, a gente marca aí. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Prazer também. Perfeito, parabéns, Aquiles. Quem sabe aí a gente possa também marcar outros momentos como esses, né, com outras discussões, porque acredito que seu trabalho aí sempre nos dá, né, essa oportunidade a gente aprofundar nossas questões. Muito obrigado, grande abraço a todos, uma boa noite, estamos à disposição aí para dialogarmos e debatermos mais vezes. Obrigado, Aquiles, obrigado, Emerson, professora Valéria, as demais colegas. Boa noite a todos, grande abraço.